Paizinho, Pai amado, Abba Pai, bom dia. Bom dia, Abba Pai, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. A nossa live de número 255. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, como é bom poder acordar e saber que nós temos ao Senhor. Que nós podemos dobrar, que nós possamos, que nós sempre, Pai, sempre, todos os dias, ao acordar, nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamarmos Abba Pai. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e agradecer. Agradecer por mais um dia de vida e saúde. Agradecer pelas tuas misericórdias, agradecer pelo ar que nós respiramos, agradecer pela cama que nós deitamos, agradecer, Pai, pela família que temos, agradecer pelos desafios e pelos obstáculos. Nós podemos agradecer por absolutamente tudo, Pai, que o Senhor tem feito, que o Senhor já fez e que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Pai, e é exatamente isso que eu quero fazer nessa manhã. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te exaltar e eu quero bendizer o teu santo nome. Eu quero declarar para o inferno ouvir que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Salvador, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o lírio dos vales, e nada nos impedirá, Pai, de declararmos e de amarmos ao Senhor. Nada nos impedirá. Pai, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Pai, o diabo pode se levantar quantas vezes for, mas ele se levanta para cair, porque nós vamos permanecer, porque nós não somos daquelas que retrocedem. Nós estamos há 252 dias continuando, Pai. Nós estamos há 255 dias, Pai, aqui progredindo. Nós estamos há 255 dias, Pai, olhando para o futuro, olhando para frente, olhando para o Senhor. Nós estamos há 255 dias sem retroceder e nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Nós continuaremos firmes, focados no Senhor, porque quando estamos em Cristo, todas as coisas se fazem novas. Quando estamos em Cristo, Pai, os desafios vêm, os obstáculos vêm, mas o Senhor está conosco, segurando nas nossas mãos. O Senhor é aquele que nos sustenta com a tua destra e direita. Pai, não, então nós queremos declarar, Pai, que não importa o que aconteça, nós continuaremos declarando que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós continuaremos declarando para o inferno ouvir: Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. É isso que nós continuaremos declarando, Pai. Não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, não importam os problemas, nós vamos continuar declarando que Tu és o Cristo, que o Senhor irá voltar para nos buscar, que o Senhor, Pai, um dia irá voltar para nos buscar para um lugar que não haverá nem choro nem dor, para um lugar onde não haverá tristeza, para um lugar, Pai, onde nós estaremos com o Senhor, juntinhos, Pai, felizes para sempre na eternidade. Nós estamos, Pai, ansiando pela Tua volta, e é por isso que nós louvamos e nós cantamos Maranata, agora vem Jesus. Maranata, agora vem Jesus, porque nós sabemos, Pai, que esse dia vai chegar, o dia, Pai, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é o Rei, que só o Senhor é Cristo, que só o Senhor é Deus. Nós, Pai, confiamos em Ti. Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Deus vivo de Israel. Nós confiamos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. É nele que nós confiamos. Pai, eu também nessa manhã quero Te pedir perdão. Sim, Abba. Eu quero Te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Eu quero Te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós nos entristecemos, pelas vezes que nós duvidamos, pelas vezes que nós choramos, pelas vezes que nós nos desesperamos. Pai, nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós fraquejamos na fé.
Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não vemos esperança. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, mas nós trazemos à nossa memória aquilo que nos traz dor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós olhamos para trás. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós pensamos, Pai, no passado. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Paizinho, mas nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes no Senhor. Pai, em nome de Jesus, é para o Senhor que nós queremos olhar. É para o Senhor, Pai, é para o Senhor que nós queremos fixar os nossos olhos. Nós queremos olhar para cima, nós queremos olhar para o alvo, nós queremos olhar para o Senhor, nós não queremos olhar para trás. Nós queremos continuar, nós queremos permanecer, nós queremos prosseguir olhando para o Senhor, focando no Senhor. Pai, vem nessa manhã como o Senhor nunca veio antes. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma. Pai, é aqui na Tua palavra, Paizinho, onde está escondido todos os segredos, Pai. Onde está escondido todos os tesouros, os mais profundos, os mais valiosos. Então, Pai, vem nessa manhã e revela-te para cada um de nós. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Eu sei, Pai, que o Senhor pode se revelar para cada uma de nós. Então, Paizinho, nós não acordamos a essa hora, Pai, atrás de homens. Nós não acordamos a essa hora, Pai, para ir para a balada. Nós não acordamos a essa hora para ir trabalhar. Mas nós acordamos a essa hora para te buscar em primeiro lugar. É para te buscar em primeiro lugar que nós acordamos, Pai. Recebe o nosso sacrifício de sono. Recebe as nossas premissas. Recebe as nossas primazias, recebe, Senhor, e fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos enche da Tua presença, Pai. Vem nessa manhã como o Senhor nunca veio antes e traz uma revelação poderosa que mude a história das nossas vidas, Pai, que mude, que haja uma transformação hoje, que a nossa vida seja marcada a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que melhor é o fim das coisas do que o começo das mesmas. Pai, nós estamos aqui nesse dia 255, faltam apenas 15 dias, Pai, para acabar esse propósito. E toda a nossa expectativa, Pai, está no Senhor. Toda a nossa esperança está no Senhor. Então, Pai, fala conosco. Responde, Senhor, os nossos questionamentos. Responde, Pai, as nossas perguntas. Traz, Pai, traz a calma que nós precisamos. Traz a mansidão que nós precisamos. Traz, Pai, em nome de Jesus, a paz que excede a todo entendimento que cada um aqui precisa. Pai, eu quero mais uma vez me entregar diante do Teu altar como Tua filha, como Tua serva. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, leva a minha carne ao pó, Senhor. Que toda a minha carne venha diminuir, que toda a minha carne venha desfalecer e que o Teu Espírito Santo venha crescer, que o Teu Espírito Santo guie, governe e comande essa live. Pai, que a minha mente seja Tua mente, que os meus olhos sejam Teus olhos, que os meus ouvidos sejam Teus ouvidos, que a minha boca seja Tua boca, que meu coração seja Teu coração e que não saia uma palavra da minha boca que não venha totalmente do Senhor. E nós sempre, Pai, sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 255. Aleluia! Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando no finalzinho, meu povo. Faltam só 15 dias. Faltam apenas 15 dias para acabar o nosso propósito. É lindo ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Você pode ainda não perceber, mas você não tem noção da obra linda, da obra extraordinária que Deus está fazendo na sua vida. Que todos verão, todos vão ver a obra linda que Deus está fazendo na sua vida. Você só precisa permanecer confiando, acreditando. Você só precisa continuar no foco, sem retroceder, em nome de Jesus, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Bom dia, pastora Hilda, bom dia, Patrícia Luiz, bom dia, Évila, bom dia, Vilminha, bom dia, Elis, bom dia, Selminha, bom dia, Cibele, bom dia, Djanira, bom dia, Vitória, bom dia, Raquel, quem mais tá aí, meu povo? Bom dia, Azevedo, bom dia, Luziane,
sua lindeza, tudo bem com você? Bom dia, Simone, bom dia, Cibele, bom dia, Évila. É isso mesmo, a ordem é para marchar, a ordem para continuar, Évila, é exatamente isso. Bom dia, Osana, bom dia, Vitória, bom dia, Cíntia. Tem alguém? Bom dia, meu povo. Se tiver alguém aí, ó, que eu não dei bom dia ainda, receba o meu bom dia, tá? Bom dia de A a Z pra eu não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100 pra eu também não esquecer de ninguém. Emanuele, bom dia, minha amada. Bom dia, Simone. Bom dia, Claudinha Fioravante. Bom dia, gente. Que alegria estar aqui com vocês em mais um dia, nessa terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Hoje é dia de maratona da virada à noite. E eu já acordo assim, gente. Já acordo virada. Isso, Vitória, obrigada. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo muito especial para todo mundo que nos assiste no nosso canal do YouTube. Ei, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever ainda hoje. É só você clicar nesse sininho, nesse botãozinho aí escrito inscrever-se. Se você está me assistindo nesse exato momento pelo YouTube, você pode se inscrever agora. Então é só você clicar, tem um botãozinho vermelho aí bem na sua tela, escrito inscrever-se. Você se inscreve, é gratuito, você não paga nada, é 0800, é na faixa, é de grátis, meu povo, tá? E você ainda vai estar abençoando muito a nossa vida. Você também pode comentar, você pode dar o seu like, o seu joinha, e você também pode compartilhar e clicar no sininho das notificações. Duas coisas que é muito, muito, muito importante você fazer. Quer dizer, tudo, né? Primeiro, se inscrever. Segundo, clica aí no joinha, dá o seu like. Terceiro, compartilha. Quarto, clica no sininho das notificações. E quinto, deixa o seu comentário que eu vou amar ler e responder o seu comentário, tá bom? Um beijo muito especial também para você que tá nos ouvindo do podcast. Yes! Você que tá nos ouvindo do podcast. O podcast da presença. Nós estamos na Deezer, na Spotify, na Apple, na Amazon, na Google. E olha, se você não tem nenhum desses aplicativos, você pode baixar, que também é gratuito. E é só você jogar lá, podcast da presença com Patrícia Pimentel, que você vai acessar os nossos podcasts e você pode ouvir correndo, andando de bicicleta, cozinhando, limpando a casa, lavando a roupa. Você pode ouvir de qualquer lugar, do carro. Você pode colocar lá o podcast da presença e você ser muito, 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 muito abençoado através dos nossos podcasts, tá bom? Bom dia, Arlete. Você tá por aí, minha amada? Bom dia, Cris. Bom dia, Paulinha. Ana Paula Costa Pimentel Ishimoto. Bom dia, eu vou pedir para vocês compartilharem. Vocês me ajudam, meu povo, a compartilhar? Você pode compartilhar com todo mundo que você puder. Compartilhe com seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos, seus colegas. Vai compartilhando, meu povo. É só clicar nessa setinha que tá aí do seu lado direito. Vai aparecer uma lista de amigos. Então, você clica nessa lista de amigos. Você pode clicar. Gente, dá para você compartilhar com até 50 pessoas ao mesmo tempo. É isso mesmo. É só você ir clicando nessas bolinhas que aparecem aí, nas bolinhas branquinhas, elas vão ficando azulzinhas e você vai enviando. Se você envia, você coloca tudo de uma vez e você envia todos de uma vez. Vamos compartilhar aqui. A Simone já tá por aí. Cris Costa tá por aí. A Vitória tá por aí. Carlinha Fernandes tá por aí? Não vi a Carlinha Fernandes ainda. Adriana, pastora Adriana tá por aí. Kelly Amaral tá por aí. Não vi a Kelly ainda também. A Emanuele eu sei que tá. Eu já vi a Emanuele aí. A Djanira eu também sei que tá. Você já compartilhou? A Kelly tá aí. Bom dia, Kelly Amaral. Kelly Dias Amaral, Kelly Amaral Santana. Vamos lá, meu povo. Enquanto vocês compartilham, eu vou colocar o tema aqui da live, tá bom? 255/270. Já tô terminando.
Vamos lá. Meu povo, ontem nós falamos de algo que nos distancia e que nos impede de termos domínio próprio, certo? Ontem nós falamos que o orgulho, né, ele nos impede de termos domínio próprio. O orgulho, ele é primo do quê? O orgulho é primo da independência. A pessoa que é orgulhosa, ela também é independente. E nós falamos disso ontem. Se ontem nós falamos daquilo que nos impede, né? Que nos impede de termos domínio próprio, hoje nós vamos falar daquilo que nos aproxima, daquilo que nos ajuda, daquilo que é assim, digamos que é sabe aquele primo, gente boa, sabe aquele primo que quer nos ajudar, sabe aquele primo que você pode contar com ele a todo tempo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que nos aproxima de termos domínio próprio? O que nos ajuda a termos domínio próprio? Como nós podemos ser uma pessoa que nós podemos viver aquilo que Jesus nos ensina e fluir no rio de águas vivas do domínio próprio? Se o orgulho nos afasta, se o orgulho nos impede, isso significa que a humildade nos ajuda. Se o orgulho representa a independência, a humildade representa a dependência. Se o orgulho representa a independência, a humildade representa a total, inteira e completa dependência de Deus. A humildade é uma qualidade extremamente importante para quem quer ter uma vida que agrada a Deus. E nós sabemos que está escrito lá em Salmos 37:4, se eu não me engano, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, certo? E para que a gente possa agradar ao Senhor, se tem uma coisa que nós precisamos fazer para que nós vamos agradar ao Senhor, é sermos humildes. A humildade agrada ao coração de Deus. A humildade nos aproxima de Deus. A humildade nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. A humildade faz com que a gente tenha um coração segundo o coração de Deus. A humildade nos ajuda a ter um caráter igual o caráter de Deus. A humildade, presta atenção, olha só que lindo isso. Anota isso para você nunca mais esquecer. Quem é humilde reconhece que precisa, que necessita de Deus na sua vida. Quem é humilde reconhece a sua dependência de Deus. Enquanto o orgulhoso não reconhece a sua dependência de Deus, o humilde reconhece a sua total, inteira dependência de Deus. Você hoje pode reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, que você depende dele para viver, você depende dele para respirar, você depende dele para enxergar, você depende dele para falar, você depende dele para ouvir, você depende de Deus o tempo todo. Só que somente o humilde consegue reconhecer que depende de Deus. É isso mesmo. Somente o humilde consegue reconhecer que depende de Deus. O arrogante, o prepotente, o orgulhoso não consegue. Não consegue. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção. O humilde, ele reconhece, absolutamente ele reconhece, que sem Deus ele não é nada. O humilde, ele faz como Davi. Gente, Davi tinha dinheiro, ouro, bois, camelos. Davi tinha súditos, Davi tinha escravos, Davi tinha mulheres. Davi tinha tudo que um ser humano pode desejar nessa terra. Davi tinha sabedoria. Davi tinha sabedoria, Davi tinha dinheiro, Davi tinha coroa, Davi tinha mulheres, Davi tinha tudo. Mas Davi fez o quê quando ele pecou? Ele colocou o rosto no pó e ele disse: Senhor, não retires de mim a tua presença.
Davi não orou pedindo para não retirarem o dinheiro, para não retirarem as mulheres, para não retirar o reino, para não retirarem a coroa, para não retirarem os bens. Não! Davi orou falando, pedindo para Deus uma única coisa: não retires de mim a tua presença. E é por isso que na Bíblia está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele reconhecia que sem Deus ele não era absolutamente nada. Então, humildade, primeiro, é quando você reconhece que a primeira característica de um humilde é ele reconhecer que sem Deus ele não é nada. Se você quer ser uma pessoa humilde, você precisa entender nessa manhã que a primeira característica de um humilde é reconhecer que ele necessita de Deus, que ele depende de Deus e que literalmente é assim, gente, é categórico. Que literalmente sem Deus você não é e nunca será. Você não é e nunca será absolutamente nada. Enquanto o orgulho nos afasta de Deus, enquanto o orgulho nos afasta do domínio próprio, enquanto o orgulho nos impede de termos domínio próprio, a humildade nos aproxima de Deus. A humildade nos aproxima de termos domínio próprio. A humildade faz com que o Espírito Santo adentre o nosso coração e ele flua como rios de águas vivas. Sabe, gente, uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim ontem, quando eu estava meditando sobre humildade, quando eu estava meditando sobre domínio próprio, quando eu estava buscando ali a presença de Deus, o Espírito Santo falou assim para mim: filha, eu me revelo para aqueles que são humildes. Eu me revelo para aqueles que são humildes. Só que, gente, sabe uma coisa que me deixou, que tem me feito refletir muito desde ontem? É a inconstância de Pedro. A inconstância de Pedro, gente, desde ontem tem me levado assim, eu tenho ruminado isso dentro de mim. Olha só, presta atenção. Pedro era ousado, Pedro era amigo de Jesus, Pedro estava na presença de Jesus. Pedro foi o único apóstolo que andou por sobre as águas. Sim, gente, ele andou por sobre as águas. A Bíblia é clara quando diz que Pedro, vendo Jesus, falou: se és tu mesmo Cristo, manda que eu ande por sobre as águas. E Jesus falou: vem Pedro. E Pedro foi. Pedro começou a andar por sobre as águas. Só que quando Pedro começou a olhar para a tempestade, quando Pedro começou a olhar para o vento, o que aconteceu? Pedro afundou. Então, olha só. O mesmo Pedro que teve ousadia, coragem, intrepidez, que teve coragem, né? Quando ele estava olhando para Jesus, que ele conseguiu andar por sobre as águas, ele também foi o Pedro que afundou. O mesmo Pedro que disse para Deus: Deus, Jesus, eu jamais te negaria. Eu jamais te negaria. Eu morreria por você, eu daria a minha vida por você. Foi exatamente o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. E se você abrir a sua Bíblia aí, ontem nós falamos de Mateus 21, Mateus 16, 21. Ontem nós falamos de Mateus 16, 21, quando Jesus chegou para Pedro e falou: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo, mas nas coisas da carne. Há 3 versículos antes, gente. A gente está falando aqui, a gente leu ontem, Mateus 16, 21 e 22. Só que se você ler em Mateus, a partir do capítulo 13, você vai ver um outro Pedro. Você vai ver um outro Pedro. Um Pedro cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí em Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13, que diz assim, ó:
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí vamos lá, quem? Versículo 16. Quem, gente? Simão Pedro. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você observar, Pedro, dessa vez, ele não foi o primeiro a responder. E antes do versículo 16, no versículo 15, está dizendo assim, eles responderam. Isso significa que mais de uma pessoa respondeu. E o que eles responderam? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias, e um dos profetas. E aí no 16 é que vai dizer, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a resposta de Jesus é uma resposta linda, gente. A resposta de Jesus é a seguinte, Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro. Eu lhes digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E ainda advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E, gente, o quanto que eu fiquei meditando e ruminando nessa palavra de antes de ontem até hoje. Nesse momento, Pedro, ele estava cheio de humildade. Nesse momento, ele estava conectado com Deus. Nesse momento, ele estava totalmente focado nas coisas do céu. Presta atenção. O orgulho nos leva a focar nas coisas da terra, a pensar nas coisas da terra e a sermos cheios de nós mesmos, tá? A humildade nos faz nos esvaziar de nós mesmos, nos faz olhar para as coisas do céu e nos faz o quê? Nos faz estar em espírito conectado com Deus. Eu fico imaginando, gente, a comunhão, a intimidade, a profundidade e o quanto que Pedro estava conectado com Deus nesse momento, para que Deus revelasse para ele que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque a Bíblia é clara aqui que Jesus disse assim, ó, isso não foi revelado por carne, isso não foi revelado por sangue, isso foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Olha só, a humildade nos leva a estar conectado com o Espírito Santo. A humildade nos faz olhar as coisas do céu. A humildade faz com que Deus nos revele coisas novas. A humildade faz com que Deus nos revele coisas novas, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Sabe, gente, uma das coisas que Deus falou para mim ontem é que assim, olha só, por causa de uma revelação, Pedro teve o seu nome alterado. E a vida de Pedro mudou para sempre. Olha só. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desliga na terra será sido desligado nos céus. Mesmo, olha só. Mesmo Pedro sendo um homem inconstante. Mesmo Pedro sendo um homem com tantos processos para serem trabalhados. Mesmo muitas vezes Pedro sendo cheio de si. Deus conhecia o coração de Pedro.
E Deus sabia que Pedro se tornaria um dos principais apóstolos daquela geração. Deus sabia que Pedro precisaria de um processo, que Pedro precisaria negar Jesus 3 vezes, que Pedro precisaria cortar a orelha de um soldado, que Pedro iria repreender Jesus. Mas Jesus confiava em Pedro. Jesus sabia que Pedro iria passar por um processo lindo de transformação. Mas Pedro tinha um coração ensinável. Exatamente, Angélica. Pedro tinha um coração ensinável que se permitia ser transformado. E isso fazia toda a diferença na vida de Pedro. Então, gente, quando Deus falou para mim de humildade, quando Deus falou para mim, Deus me deu uma palavra esse ano. A palavra que Deus me deu esse ano é revelação. Deus quer se revelar para mim e para você de uma maneira extraordinária. Deus quer se revelar para mim e para você de uma maneira como Ele nunca se revelou antes. Mas para isso, precisamos ter um coração ensinável. Para isso, precisamos estar aberto para a correção. Você percebe que Pedro, mesmo Jesus dizendo assim, ó, afasta-te de mim, Satanás. Pedro não desistiu de estar ao lado de Jesus. Pedro não ficou chateadinho. Pedro não ficou com raivinha. Pedro não virou as costas. Pedro não falou assim, estou de mal, Jesus. Estou de mal de você, Jesus. Não quero mais falar com você, Jesus. Estou de mal. Você percebe que Pedro, mesmo Pedro levando várias chapuletadas de Jesus, Pedro continuava ao lado de Jesus. Porque Jesus repreendeu Pedro quando Pedro afundou. Jesus falou, Pedro, por que duvidastes? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus deu uma chapuletada em Pedro, quando ele afundou. Quando chegou aqui, ó, nessa confissão, Jesus deu uma chapuletada em Pedro. Mas se você ler o versículo 17, você vai ver que mesmo Jesus falando assim para Pedro, ó, Jesus falando assim, no 16:23, Jesus virou para Pedro e fez, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aí se você for ler no versículo 17, você vai ver que está escrito assim, versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1 vai dizer assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo quem? Pedro. Meu povo, olha só, no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 1, vai dizer, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e levou-os em particular a um monte alto. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro... Lá vem Pedro de novo. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Olha como Pedro era humilde nesse momento. Olha como nesse momento Pedro foi humilde. É bom estarmos aqui, Senhor. Pedro estava tão grato, Pedro estava tão humilde, Pedro estava tão feliz de estar ali com Jesus, vivendo tudo aquilo, vendo o rosto de Jesus tá brilhando como o sol, ver as vestes de Jesus tá brilhando como uma luz, que ele fala, Jesus, é bom estarmos aqui. Aí, olha só, aí Pedro ainda fala assim, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Outra para Elias. Olha que bonitinho, gente. Pedro não disse assim, ó, vou fazer uma tenda para mim, uma para João e uma para Tiago. Você percebeu que Pedro não faz isso? Pedro fala, se quiseres, prepararei 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E aí, enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Gente, eu fiquei
impressionada com tudo que aconteceu aqui. Mas Deus me levou, Deus me chamou a atenção a olhar a atitude de Pedro. Pedro teve muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. Mas uma coisa, a gente pode dizer que Pedro, ele não desistiu. Pedro não desistiu de ser transformado. Pedro, ele levava a chapuletada, Pedro, ele era corrigido, Pedro, ele era repreendido, Pedro, ele era disciplinado, mas Pedro não desistiu de viver o processo. Pedro não retrocedeu, Pedro não olhou para trás, ele negou Jesus, ele afundou, ele cortou a orelha de uma pessoa, ele foi chamado de Satanás, ele passou por todos os processos que uma pessoa poderia passar. Mas ele não desistiu de aprender. Ele não desistiu de avançar. Ele não desistiu de perseverar. Ele não desistiu. E chegou uma fase que Pedro foi reconhecido um dos principais apóstolos. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Ei, se Pedro fosse cheio de mimimi, Pedro não teria continuado não, meu povo. Pedro teria parado na primeira repreensão de Jesus. Pedro teria parado no primeiro momento, na primeira chapuletada que Jesus deu em Pedro, ele teria parado. E eu quero perguntar para você, o quanto que você tem sido humilde para prosseguir? O quanto que você tem sido humilde para perseverar? O quanto que você tem sido humilde para ouvir as repreensões, as correções, o quanto que você tem sido humilde para ser humilhado. Porque, gente, Pedro podia ter falado assim, não quero mais esse negócio de ser apóstolo não, gente. É muita humilhação, é muita repreensão. Uma hora ele me chama de pouca fé. Outra hora ele me fala, afasta para trás de mim, Satanás. Outra hora ele me repreende, eu fui defender ele, fui cortar a orelha do soldado para defender ele e ele ainda me deu uma chapuletada. Gente, se Pedro fosse cheio dos mimimi, se Pedro fosse cheio dos 9 horas, se Pedro fosse cheio do não me toca, ele teria desistido. Mas sabe por que Jesus investiu em Pedro? Sabe por que Jesus acreditava em Pedro? Gente, eu imagino assim, viu? Eu imagino os outros apóstolos dizendo assim, não, mas por que Pedro? Mas Pedro é tão agitado. Pedro é tão isso, Pedro é tão aquilo, Pedro é tão aquilo. Mas por que Pedro? Sendo que Pedro faz tanta... Pedro dá tanta bola fora. E Jesus continua com Pedro. E, gente, eu fico imaginando as críticas e os falatórios de Pedro. Vocês ficam imaginando? Eu fico, gente. Eu fico imaginando, entendeu? O povo, sabe? Fala assim, cara, mas João tudo bem, João é quietinho, João é amoroso, João coloca a cabeça no ombro de Jesus. Ok, eu entendo João tá do lado de Jesus, mas e Pedro? Eu imagino o povo dizendo assim, quem é Pedro? Quem Pedro pensa que é? Quem é Pedro na fila do pão? Né? Mas Jesus conhecia o que ninguém conhecia. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhecia que Pedro não ia desistir. Jesus sabia que Pedro não era cheio de mimimi, cheio de 9 horas, mas que Pedro iria prosseguir. Ele ia levar chapuletada, ele ia levar repreensão, ele ia levar disciplina, mas ele ia perseverar. É tanto que mesmo quando Pedro caiu, Jesus chegou para quem? E falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro disse, te amo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus repetiu pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Jesus não fez isso para mais ninguém na Bíblia, gente. Só para Pedro. Só para Pedro. Jesus falou de novo, Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, eu te amo. Aí Jesus, segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Aí chegou de novo para Pedro, tu me amas? E aí Pedro já até se irritou. E falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o que Jesus fala para ele? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacentas as minhas ovelhas. Pedro
só se tornou o apóstolo que a sombra dele curava, porque Pedro teve humildade de aprender. Pedro teve humildade para ser corrigido. Pedro teve humildade para ver o povo rindo, para ver o povo tirando sarro. Porque vocês acham que não, gente? É ser humano. Vocês acham que os apóstolos não zoavam Pedro? Você acha que não rolava um bullying ali com Pedro? Quando Jesus dava chapuletadas em Pedro, você acha que o povo não dizia, ui? Você acha que ninguém, você acha que todos os discípulos ficavam quietinhos e ninguém fazia nada? Hã? Com certeza, gente, com certeza rolava um bullying ali. Quando Pedro levava, acho que o povo ficava, toma, Pedro, toma. É capaz do povo comemorar. Você tá vendo? Não quer ser? Não quer sempre ser o primeiro? Não quer sempre isso? Toma na cara. Né? Eu imagino, gente, o povo dizendo assim, toma, Pedro, leva mais uma, Pedro. Gente, eu imagino o povo até se alegrando com as chapuletadas que Pedro levava. Se alegrando com as chapuletadas que Pedro levava. Mas, ei, as pessoas podem rir de você. As pessoas podem tirar chacota de você. As pessoas podem fazer bullying com você. Mas você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Quando as pessoas falarem de você, quando as pessoas tirarem sarro de você, olha para Jesus. Jesus via um Pedro transformado. Jesus via um Pedro que a sombra dele curava. Jesus via um Pedro, quando ele abria a boca, era tanta autoridade que 4.000 pessoas se convertiam. 4.000 pessoas de uma vez só se convertiam. Você vai ver lá em Atos, se você ler lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que 4.000, quando Pedro abriu a boca para pregar depois do Pentecostes, logo 4.000 pessoas se converteu logo de uma vez. Pá! Cada palavra que o Pedro falava era um flash. Cada palavra que Pedro falava era uma conversão. Cada palavra que Pedro falava era um derramado do Espírito Santo. Só que lembra que não era assim antes? Cada palavra que Pedro falava era uma repreensão. Cada palavra que Pedro falava era uma chapuletada. Cada palavra que Pedro falava muitas vezes era uma humilhação. Mas depois que Pedro passou pelo processo, depois que Pedro passou por todo o processo, a cada vez que ele abria a boca dele havia cura. A cada vez que ele abria a boca dele havia conversão. A cada vez que ele abria a boca dele havia o extraordinário, sobrenatural de Deus. Só que ninguém lê. Você tá lendo lá Atos, né? E você fala, nossa, Pedro era o cara. Nossa, eu quero ser como Pedro, que a sombra de Pedro curava. Mas será que você tá disposto a passar pelo processo de humilhação que Pedro passou? Querer ser Pedro é fácil. Querer ser o Pedro, né? De Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, é fácil você querer. E querer ser o Pedro que passou por todas as humilhações? Querer ser o Pedro que era tirado sarro? Querer ser o Pedro que afundava, que caía, que levantava, que negou, que voltou? Será que você seria? Será que você seria o Pedro de Mateus? Ou você quer ser só o Pedro de Atos? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você ser o Pedro de Atos, você precisa passar pelo Pedro de Mateus. Para você ser o Pedro de Atos dos Apóstolos, você primeiro precisa passar pelo processo, pelo treinamento. Se não tivermos humildade para reconhecermos que precisamos de Jesus, que precisamos de um processo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma época, Pedro era uma lagarta. A lagarta não precisa de um milagre. A lagarta não precisa de uma oração. A lagarta precisa de um processo. A lagarta precisa de um processo. Só depois, se você fizer uma oração para a lagarta, ela não vai virar uma lagarta. Ela não vai virar uma borboleta porque você fez uma oração. Ela não vai virar. A lagarta precisa de um processo. Mas a única certeza que você tem é que hoje você pode até ser lagarta. Mas se você tiver humildade, amanhã você vai ser uma borboleta. Só que o caminho é a humildade. O caminho para a transformação é a humildade. O caminho para a transformação é o rosto no pó. Se você vai ver aqui, ó, em 17:1, que está escrito assim, ó. Está escrito assim.
Olha só. O versículo 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Pedro não tinha dificuldade nenhuma de postar o rosto em terra. Pedro não tinha dificuldade nenhuma em se submeter. Pedro não tinha dificuldade nenhuma em recomeçar. Pedro não tinha dificuldade nenhuma em ouvir as repreensões de Jesus e permanecer. Permanecer, prosseguir, avançar. Eu afundei, mas eu avanço. Eu fui chamado de afasta-te de mim, Satanás, mas o dia seguinte eu tô no Monte da Transfiguração. Gente, eu falei, meu Deus, esse Pedro. Eu falei, eu tenho que aprender muito com Pedro, meu povo. Você já pensou se Jesus chegasse pra você? Imagina que um pastor, qualquer pessoa chegasse pra você e falasse assim, afasta-te de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim. Você não cogita das coisas do céu, você não pensa nas coisas do céu, você só pensa nas coisas da terra. O que será que eu e você nós faríamos, gente? Será que nós continuaríamos? Por muito menos o povo sai da igreja hoje. Por muito menos o povo sai. Ah, eu não sou obrigada a escutar isso. Ah, porque eu não nasci para ser humilhado. Ah, porque é um mimimi, um teteté, mimimi, teteté. Oh, meu povo. Se você não tem humildade para ouvir o que precisa ouvir, se você não tem humildade para colocar a cara no pó, se você não tem humildade para reconhecer que você tá errado, se você não tem humildade para reconhecer a repreensão, a disciplina de Jesus, você não vai virar um Pedro, não. Você não vai virar uma borboleta, não. Você vai morrer como lagarta. Você vai morrer como lagarta. Para que você chegue à transformação que Pedro chegou, de abrir a boca cheia do poder do Espírito Santo, de converter 4.000 pessoas, da sombra dele, a sombra dele curar. Você precisa passar pelo processo da humilhação. Você precisa ter humildade. E você precisa prosseguir. Você precisa avançar. Caiu, levanta e prossegue. Caiu, levanta e prossegue. Caiu, levanta e prossegue. Porque Deus confia em você e Deus sabe que lá na frente você vai ser um Pedro transformado. Deus sabe que lá na frente você vai ser uma borboleta que vai voar. Deus sabe que lá na frente, hoje, as pessoas podem tirar sarro de você. Mas lá na frente, as pessoas vão ter que reconhecer que Deus está na sua vida. Não se preocupa com as pessoas que tiram sarro de você hoje. Não se preocupa com as pessoas que tiram sarro de você hoje. Porque essas mesmas pessoas que tiram sarro de você vão ser as que vão ter que olhar para você e dizer, uau, Deus está na vida daquela pessoa. Deus está na vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque um dia, aqueles mesmos discípulos que tiraram sarro de Pedro, que riram de Pedro, que debocharam de Pedro, que fizeram bullying de Pedro, aqueles mesmos discípulos que desacreditaram de Pedro, tiveram que olhar e ver Pedro curando. Tiveram que olhar e ver Pedro ministrando e convertendo 4.000 pessoas. Tiveram que olhar e ver Pedro o quê? Ver a sombra de Pedro curando. Mas o que eu quero dizer para você, a principal característica de Pedro, um coração ensinável. Eu posso relatar 3 características principais de Pedro. A primeira característica de Pedro, humildade, um coração ensinável. A segunda característica de Pedro, sabe o quê? A persistência. Pedro não desistiu. Pedro permaneceu. Pedro persistiu até o fim. A terceira característica de Pedro, constância. Ele foi constante. Tudo que Jesus mandava ele fazer, ele fazia. Constância e obediência. Pedro era obediente. Se Pedro, mesmo que ele caísse, gente, mas quando Jesus mandou vem por sobre as águas, ele veio. Ele veio. Então, que eu e você possamos a partir de hoje, se a gente quer ter domínio próprio de verdade, que eu e você, a gente tenha um coração ensinável. Para de mimimi, para de virar cara. Para de mimimi, porque Pedro não tinha mimimi não, gente.
Pedro não era cheio dos mimimi. Pedro ouvia chapuletadas, mas ele permanecia. Ele continuava, ele avançava, ele obedecia. Então, se você quer que o Espírito Santo flua dentro de você, se você quer que o Espírito Santo flua dentro de você como rios de águas vivas, deixa o Espírito Santo te corrigir. Dá liberdade. Fala assim, Espírito Santo, me corrige. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na época de Pedro, Pedro tinha Jesus corrigindo ele o tempo todo. Nós não estamos na época de Jesus, mas nós estamos na época do Espírito Santo. Do mesmo jeito que Jesus corrigia Pedro o tempo todo, o Espírito Santo nos corrige o tempo todo. Mas a pergunta é, nós estamos nos humilhando? Nós estamos tendo um coração ensinável? Nós estamos ouvindo e obedecendo o Espírito Santo? Ou a gente está orgulhoso, relutante, bravinhos, virando a cara? Ah, gente, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, tinha uma brincadeira que falava assim, tô de mal, corta aqui. Né? Tinha até o dedinho assim pra gente cortar, né? Corta aqui, tô de mal de você. Né? Às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. Ah, tô de mal do Senhor. Não quero falar com o Senhor, tô de mal. Né? Às vezes a gente faz isso. Oh, gente, a gente pode ficar de mal com qualquer pessoa, menos do Espírito Santo. O Espírito Santo a gente tem que ficar de bem, a gente tem que ser melhor amigo, a gente tem que ouvir as chapuletadas, tem que ouvir as correções e tem que continuar. Gente, amanhã, a live de amanhã é uma coisa, gente, é uma coisa, vocês não têm ideia. E eu levei tanta chapuletada esses dias, gente, e por isso que eu vou fazer a live de amanhã. Mas eu levei tanta chapuletada de Jesus, do Espírito Santo. E assim, ele foi me forjando já há alguns dias para fazer a live de amanhã. A live de amanhã, gente, ele veio me forjando, eu acho que nos últimos 30 dias, para eu ter coragem para fazer a live de amanhã, né? E eu achei que era hoje, gente. Eu achei que era hoje, mas ele falou, não, não é hoje não, porque hoje eu ainda tenho coisas para tratar com você durante o dia. Vai ser amanhã. Então, gente, o Espírito Santo, ele quer te corrigir, ele quer te exortar, ele quer te ensinar, mas ele não quer te ensinar por mal, ele não quer te ensinar para te humilhar, ele não quer te ensinar para te expor, não, ele quer te ensinar para te transformar, ele quer te ensinar porque ele te ama, ele quer te ensinar porque ele quer te ver voando como uma borboleta e não rastejando como uma lagarta. Você tem noção disso? O Espírito Santo quer te exortar, o Espírito Santo quer te ensinar, é para você parar de rastejar como uma lagarta e para você começar a voar como uma borboleta. É para isso que ele quer te ensinar. Só que se você for orgulhoso, meu amado, se você for orgulhosa, minha amada, se você ficar de mimimi, de nhenhenhé, você vai ficar rastejando. Você vai ficar rastejando como uma lagarta. O segredo para você virar uma borboleta é você aceitar a correção. É você aceitar ser corrigido pelo Espírito Santo e você dar liberdade para ele te corrigir, para ele te exortar. Sem você ficar de carinha feia, sem você ficar de mal. Aceita, tenha humildade para aceitar todas as correções que o Espírito Santo tem para te fazer. Deixa ele te corrigir, deixa ele te expor, deixa ele te disciplinar, deixa o Espírito Santo fluir em você. Para que você passe pelo processo da lagarta no tempo certo. Só que tem gente que já tá uma lagarta velha. Eita, fala Deus. Ui. Tem gente que já virou uma lagarta velha. Tem gente que já virou uma lagarta encruada. Eita, essa palavra existe, gente? Encruada? Porque na Bahia a gente fala encruada. Não sei se é correto, não. Se não for correto, você me perdoa. Gente, será que você tá passando o tempo necessário do processo? Ou você já tá passando mais tempo como lagarta do que o que deveria? Talvez você já era para ser uma borboleta. Mas o teu orgulho faz você continuar sendo uma lagarta. O teu orgulho faz você continuar sendo uma lagarta. A pergunta que eu te faço: até quando você vai rastejar como lagarta? Até quando você vai ser uma lagarta?
Sendo que Deus já queria, que você fosse uma borboleta faz tempo. Até quando você vai ser uma lagarta velha? Até quando você vai deixar o orgulho te cegar? Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu conheço pessoas que chegou na igreja há um ano, e já tá voando. Sabe o que é isso? Humildade. Humildade para aceitar ser corrigido. Humildade para passar pelo processo. Humildade para cair e levantar. E eu já conheço gente que tá há 20 anos, 15 anos, 10 anos na igreja que não viveu o que quem tá tá vivendo. Sabe o que é o segredo? Coração ensinável. Encroada, é isso mesmo, né? Encroada, existe essa palavra, não existe, gente? Encroada, existe. Depois você joga lá no dicionário, encroada, pra você ver o que é. Talvez o que tá faltando hoje para você voar nas asas do Espírito, talvez o que tá faltando hoje para você deixar o Espírito Santo fluir como rio de águas vivas, é você ter um coração ensinável, você ter a humildade. Porque a Bíblia diz, gente, que a humildade precede a honra. É isso mesmo, o orgulho nos tira do jardim e impede de sermos borboletas. É isso mesmo. O orgulho nos tira do jardim e nos impede de ser uma borboleta. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Talvez você está aqui nessa live e você já questionou a Deus o tempo todo. Deus, o meu tempo de ser honrado não chega. Todo mundo que eu conheço já foi honrado. Todo mundo que eu conheço já tem um testemunho para contar. E eu ainda não tenho um testemunho para contar. Grava o que está escrito em Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Talvez o que está faltando na sua vida para você ter honra, para você ser honrado na sua igreja, para você ser honrado na sua casa, para você ser honrada pelo seu marido, para você ser honrada no seu trabalho, para você ser honrada onde quer que você esteja, tá faltando humildade. Tá faltando humildade. O segredo, a chave que você precisa hoje é você entender que o orgulho antecede a queda. Mas o que antecede a honra é a humildade. Porque tem gente que confunde. Tem gente que acha que o que antecede a honra é o orgulho. É não, meu amado. Tem Satanás, ele é tão manipulador, ele é tão enganador, que ele quer te dizer que o que antecede a sua honra é o teu orgulho. Mas é mentira. Satanás está te enganando. Porque o orgulho antecede a tua queda. O que antecede a tua honra é a humildade. Anota aí. Se eu quero ser honrado, primeiro eu preciso ser humilde. Anota isso. Se eu tô reclamando que a minha honra tá demorando, olha só, eu já tive fase, gente. Eu já tive fase, Patrícia, de questionar Deus. Falei, Deus, cadê minha honra, pai? Tô fazendo, tô obedecendo, e cadê a honra? A honra pra mim não tá chegando. Aí um dia Deus falou assim, a honra não tá chegando, porque o coração ainda tá cheio de orgulho. Fala, Deus. Deus falou pra mim, a honra não tá chegando, filha, porque seu coração tá cheio de orgulho. Troca o orgulho pela humildade, que a honra chega rapidinho. Fala, Deus. Troca o orgulho pela humildade, que a honra vai chegar muito mais rápido do que o que você imagina. Tá? Mateus 5:5 diz, felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Talvez você esteja esperando uma herança dos céus, há muito tempo. Talvez você fale assim, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho uma herança para receber. Mas sabe por que você não recebeu sua herança ainda? Orgulho. Quer receber a herança? Seja humilde. Pedro recebeu a principal herança que um ser humano pode receber. Ser cheio do poder do Espírito Santo. Ser cheio do poder do Espírito Santo foi a maior... Você não vê na Bíblia que Pedro recebeu terras, que Pedro recebeu as vestes de Jesus. Você vê isso na Bíblia?
Você vê na Bíblia que Pedro recebeu uma propriedade, que Pedro recebeu um óleo de mirra? Você vê isso na Bíblia? Você vê qual foi a herança que Pedro recebeu? A herança não tem nada a ver com as coisas materiais, meu povo. A herança tem a ver com as coisas espirituais. A herança tem a ver com as coisas espirituais. Entendeu? Então, assim, se você quer ter a herança da vida eterna, se você quer ter a herança do sobrenatural, se você quer ter como herança ser cheio do Espírito Santo, você precisa o quê? Você precisa ser humilde. Olha só, ó, a Angélica escreveu aqui, ó, encruada que vai ao fogo e não cozinha, vai endurecendo cada vez mais. É isso mesmo, Angélica. Encruado é aquele que vai ao fogo e não cozinha. Ele fica cada vez mais duro e não cozinha. Então, encruada é quando você passa pelo fogo, quando você passa pelas provas, e ao invés de você se render para que você passe por aquele processo, não, você fica cada vez mais duro. Você fica cada vez mais endurecido. Isso que é encruado. Talvez você é uma lagarta encruada. Por que eu falei uma lagarta encruada? Uma lagarta dura, uma lagarta cheia de ranço, uma lagarta cheia de inveja, uma lagarta que não se entrega ao processo, uma lagarta que não tem um coração ensinável, uma lagarta que não está disposta para ser transformada. Pare de ser uma lagarta encruada e se abra para Jesus te transformar. Porque Jesus tem uma transformação linda. Assim como Jesus transformou a vida de Pedro, ele pode transformar a minha e a sua. Deus não faz acepção de pessoas. E o desejo do coração de Deus é que ninguém pereça, mas que todo mundo tenha vida eterna. É tempo de voar, Paty. Não é tempo de rastejar. É tempo de voar. Mas para que você voe, você precisa ter humildade. É tempo de voar nas asas do Espírito. Mas para que você voe, você precisa ter humildade. Você quer voar? Você quer ser como águia? Você quer voar? Então comece a partir de hoje a ter um coração humilde. Em nome de Jesus. A humildade te aproxima de Deus. A humildade gera transformação. A humildade gera domínio próprio. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Saia dessa live hoje decidida a ter um coração ensinável. Saia dessa live hoje dizendo assim, olha, eu fui orgulhosa até hoje, mas a partir de hoje eu não vou ser mais orgulhosa. Eu fui uma lagarta, eu rastejei como uma lagarta encruada até hoje, mas a partir de hoje eu vou querer voar como águia. Não é nem só como borboleta, eu vou querer voar como águia. Saia dessa live hoje com uma decisão na sua vida. A decisão de parar de mimimi. A decisão de parar de ficar de cara feia. A decisão de virar a cara para Jesus. Saia dessa live hoje com uma decisão na sua vida. A decisão de ser humilde. Fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender a ser humilde. Pode me moer, pode me provar, pode me humilhar, pode me diminuir. Faz o que o Senhor quiser. Mas arranca esse miserável desse orgulho de dentro de mim. Fala assim, eu não vou terminar esse propósito. Eu não vou terminar esse propósito de 270 dias sem estar humilde. 255 é a live de hoje. A soma de 255 dá 12. 12 é apostólico. Saia dessa live hoje, grava essa live. 255. Saia dessa live hoje com uma decisão na sua vida. Com uma decisão que vai mudar a sua história. Com uma decisão que vai mudar o rumo da sua vida. Sai dessa live hoje decidida a ser humilde. Sai dessa live hoje decidindo a falar assim, olha, Senhor, eu vou colocar minha boca no pó se preciso for. Pode me corrigir quantas vezes forem necessárias. Pode me quebrar. Me quebra igual arroz de quinta. Pode pegar esse vaso orgulhoso e tacar no chão e quebrar. Me quebra, Jesus. Me quebra. Mas cria em mim um coração humilde. Faz de mim um vaso novo. Um vaso para tua honra. Será que você pode hoje tomar essa decisão? A decisão de nunca mais ser uma pessoa orgulhosa, de nunca mais ser uma pessoa briguenta, de nunca mais ser uma pessoa mimizenta. Mas você tomar a decisão hoje. É hoje, dia 18 de janeiro de 2022. Olha só, se você tomar a decisão hoje, dia 18, a gente ainda está no primeiro mês do ano de 2022. Eu garanto a você que você vai terminar 2022 como o melhor ano da sua vida.
Você vai terminar 2022 como o melhor ano da história da sua vida. O que você não viveu a sua vida inteira, você pode viver em um ano. É por isso que a Bíblia diz que para Deus, 1000 dias é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 dias. Se hoje você tomar a decisão de ser uma pessoa humilde, de ter um coração ensinável, de parar de mimimi, de parar de nhenhenhê e falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa humilde. Eu quero parar de rastejar e eu quero começar a voar. Você pode, a partir de hoje, tomar essa decisão? A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é a decisão de você ser humilde. Amém? Vamos orar? Oh, aleluia! É exatamente os louvores que eu pensei, Vitória. Estamos no mesmo espírito. Louvor de hoje, Dependente, da Amanda Vanessa, e Nasci pra Voar, do Leandro Borges. Ei, olha bem pra mim. Deus não te fez pra rastejar. Deus não te fez pra rastejar. Deus te fez pra voar. Anota essa frase pra você pro resto da sua vida. Deus não te fez pra rastejar. Deus te fez pra voar. Mas pra isso, primeiro você precisa ser humilde. Primeiro você precisa aceitar passar pelo processo. Primeiro você precisa passar pelo processo até você chegar ao nível de voar. Porque Deus tem voos altos pra você. Deus tem voos altos pra você. Mas só voa aquele que é humilde. O orgulhoso não. O orgulhoso rasteja. O humilde voa. Talvez a chave que você precisava hoje para começar a voar é a chave da humildade. E isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Isso depende de você. A minha parte eu fiz. Acordei 4:30 da manhã, preparei essa live, busquei o Espírito Santo de todo o meu coração, vim aqui e falei com você. E passei informação para você. Mas o que você precisa, sabe o que é? O que você precisa é você se render. Agora é a sua vez. É a sua parte. A parte que me cabia foi até aqui. Agora é a sua vez. A sua vez de dizer assim, Senhor, eu aceito, eu me rendo. E eu quero, eu abro mão do orgulho, porque a partir de hoje eu quero ser humilde. A partir de hoje, meu nome é Patrícia, meu sobrenome é Humildade. Será que você pode dizer isso? A partir de hoje, meu nome é Carla Queiroz, meu sobrenome é Humildade. A partir de hoje, meu nome é Vitória e meu sobrenome é Humildade. Por quê? Porque a humildade antecede a honra. Comece a partir de hoje a ser humilde e você vai ver se 2022 não vai ser o ano de maior honra da sua vida. Comece a partir de hoje. Pega essa palavra de hoje, assista essa palavra de hoje, mas quantas vezes forem necessárias e você espera para você ver se 2022, se você decidir hoje ser uma pessoa humilde, buscar a humildade, aprender a humildade, clamar pela humildade, se 2022 não vai ser o ano de maior honra na sua vida. A chave para 2022 ser o ano de maior honra da sua vida é você ser uma pessoa humilde. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por esse maná, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor veio, como o Senhor nunca veio antes. Eu quero te agradecer, Pai, porque a tua presença é palpável nessa live hoje, Pai. E eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes, Senhor, que nós somos orgulhosos, arrogantes e prepotentes. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós somos independentes. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós rastejamos, que nós rastejamos, Pai, como uma lagarta, porque nós não tivemos a humildade, Pai, que é necessário para voar. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor arranque hoje todo espírito maligno do orgulho, todo espírito maligno da arrogância, todo espírito maligno de lagarta encruada, mas nós queremos a partir de hoje, Pai, voar nas asas do Espírito. Nós queremos a partir de hoje, Pai, a honra do Senhor. E nós sabemos que a humildade antecede a honra. Pai, nos ajuda, Senhor. Pega nas nossas mãos e nos ensina a sermos homens e mulheres humildes. Nos ensina, Pai, a sermos homens e mulheres humildes. Pai, nós estamos aqui dispostos, Pai, a como Pedro, passar pelo processo, Pai. Nós estamos aqui como Pedro a passar pelo processo, Pai, porque nós queremos ter a honra que vem do Senhor. Nós queremos ter a herança que vem do Senhor. Nós queremos, Pai, sermos honrados e exaltados, Pai,
por ti, mas pela humildade, Pai. Pela humildade, porque a tua palavra diz que o Senhor honra e que o Senhor exalta aqueles que são humilhados. Pai, não importa quantas humilhações nós vamos precisar passar no ano de 2022, Pai, mas nós queremos sim sermos mulheres e homens humildes. Então, em nome de Jesus, Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos ajuda a partir de hoje a sermos homens e mulheres que são humildes, que têm um coração ensinável, que têm um coração segundo o teu coração, porque a tua palavra diz, Pai, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai, hoje nós falamos de Pedro, mas a grande verdade é que o maior exemplo de humildade é o Senhor. O maior exemplo de humildade não é Pedro, o maior exemplo de humildade é o Senhor. E nós queremos, Pai, fluir na tua humildade. Nós queremos ser imitadores do Senhor. Nós queremos ser imitadores do Senhor, Pai, nas tuas virtudes, principalmente na virtude da humildade. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia! Amém, meu povo. Que essa chave da humildade seja virada dentro de você a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Amo vocês. Se você puder, compartilhe essa live com pelo menos 9 pessoas. Eu vou salvar ela no feed agora. Deixa lá o seu comentário de qual foi a chave que virou para você. Se você puder, compartilha aqui no YouTube também. Dá o seu like, dá o seu joinha, deixa o seu comentário, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Um beijo. Amo vocês. Até amanhã.